Começando mais uma revisão aqui, diário de trade do índice do dólar, hoje dia 9 de outubro. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Passando para avisar que amanhã eu não vou abrir a sala de forma pública, eu não vou estar aqui para poder acompanhar o pregão. E que ainda estou com vagas abertas para minha mentoria, minha segunda e última mentoria deste ano. Todos os detalhes referentes à mentoria vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também postei um vídeo aqui no YouTube, está fixado no meu canal, também está lá no meu Instagram. Dito os avisos, bora lá pro gráfico. E acho que eu tenho que falar, ative o sininho para receber notificação todos os dias, isso é importante, tá? Então bora pro gráfico, só avisando que se parecer um barulho, um pouco de vento no fundo, é o ventilador, está muito calor aqui ainda. Começando em relação ao dólar, primeiro regra de coloração, mais um dia sem fazer nadinha no dólar. Meu foco está sendo mais índice mesmo nos últimos meses. O dólar aqui, a gente teve, infelizmente, todos os ruídos que deram foram mais em posições vendedoras, né? Infelizmente. Se tivesse vendido, teria estopado. Aqui não teria andado muito, não teria andado tanto. E aqui também não. Então, no geral, as melhores oportunidades em relação ao Renko, regra de coloração, foram de compra hoje. Fora isso, não achei legal. Não achei legal o movimento subindo de forma muito esticada, bem estressado o mercado, apesar que não teve uma variação tão positiva. Foi 1% só. Mas ainda assim, bem estressado. Aqui de range, 70 pontos. Bem pouco. Teve dias que andou bem mais que isso. Então, a variação foi pouca, a quantidade de pontos foi pouco. Mas em relação ao gráfico, foi bem ruim. No gráfico de candles teve muito gap entre candles, bem ruim mesmo. E aí, já falando em relação ao gráfico de candles, o que a gente tem aqui? Se ficar aparecendo barulho de latido no fundo, é o cachorro do vizinho, que todos os dias parece que os donos chegam essa hora, e é chegar essa hora que começa. É saber que eu tô gravando e que o bicho começa. Aí, falando aqui do dólar no macro, a gente tem aqui uma situação. Eu tinha marcado, né, CLT aqui. E aí o preço estava trabalhando pelo menos nessa região ontem, na resistência. O preço estava trabalhando nessa região, poderia ser uma resistência, só que acabou não sendo, né? Hoje acabou rompendo esse LT, que já vou aproveitar para tirar, para não ficar bagunça toda aqui no gráfico. 60 minutos também, nós tínhamos aqui um mercado que estava travado, acabou rompendo essa região também de caixote, definiu, né? Confirmou o rompimento e foi buscar essa outra região que nós tínhamos aqui como resistência. Essa daqui de baixo eu ainda vou deixar, porque eu acho que pode respeitar como possível suporte. E se o preço vier subir mais, eu vou marcar uma outra aqui em cima, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Uns 5 minutos, dando zoom aqui. A gente tinha um mercado ontem subindo em forma de deriva, que é esse canalzinho aqui, bem ruim ontem. E hoje já abriu dentro deste canalzinho de deriva, primeiro candle de força compradora, acabou ditando a direção do dia. Só que já fez um pullback, eu não vejo infelizmente um bom gatilho, não vejo cruzamento de VWAP. Mercado aqui, as médias poderiam falhar porque estavam subindo mais em canal. Acabou respeitando, né? A gente viu que deu impulso a esse movimento e depois não olhou para trás. Aqui não teria dado oportunidade de reversão, não preenche critérios para reversão. Aqui também não, já está bem próximo da média 9. E aqui não preenche critério para compra porque está longe das médias. E aí já estica. Pensar aqui em reversão, um cenário que não teria tanta confluência, infelizmente. Acabou chegando na média de 9, só que fez um pullback. Esse pullback aqui, pensar em compra, pullback de lado, né, pullback lateral, seria até interessante, só que eu não gosto de fazer operações neste caso quando está aqui tão agressivo em relação ao Keltner. O preço não tende a andar. Dito e feito, andou só isso aqui e já voltou. Teve o cruzamento da 9 a 20, primeira vez no dia. Depois confirmou que o mercado meio travado. Só que a gente viu que já começou a subir formando um outro canal de alta aqui. Uma outra LT. Muito doji depois do almoço, muito doji. Volume fraco, gap entre candles desde o início do dia. Ó, fecha num preço, abre em outro, fecha num preço, abre em outro. Aqui, deixa eu ver, fecha num preço, abre em outro. Então, já na parte da manhã, que geralmente isso não é para acontecer, já estava acontecendo. Isso não é um sinal bom. A gente viu, então, que rompeu essa LT aqui. Só que o preço acabou respeitando ela, porque formou um outro canal aqui em cima. Só que aí depois no final do dia, assim, horrível, horrível. A gente viu que não estava conseguindo romper topos com facilidade. Tá formando topos mais baixos, né? Formando uma inclinação mais baixa aqui dos topos, indicando uma perda da força compradora. O cenário é bem ruim no geral. E aí vou tirar esse LT aqui, vou tirar esse aqui também. Esse caixote aqui eu ainda vou deixar,
E aqui então nós temos a situação desse caixote que eu ainda vou deixar, vai ser importante para amanhã. E eu vou ter que olhar a série histórica, porque esse contrato atual a gente não tem muitos dados aqui para trás. O que a gente vê aqui? Que onde o contrato atual está é nessa região que eu não queria que tivesse testado, mas enfim, acabou testando. A região que eu realmente não quero que teste nem rompe é essa daqui, que é a região do segundo ombro desse grande oco pelo semanal. Então aqui não é um ponto interessante para ser rompido, porque senão o movimento de rompimento dessa linha do pescoço vai começar já a ficar fraca essa ideia de um oco, tá? Então, por enquanto, até ok. Nós tivemos 3 dias consecutivos de alta e o dia de hoje fechou longe da média 9, então tá esticado. Mas eu não duvido nada que amanhã possa subir mais um pouco só por ter rompido essa região aqui importante, tá? Mas está longe da média, isso não é legal. Inclusive, olhando em relação ao IFR, quase que ficou sobrecomprado. Nós temos sim divergência aqui pelo diário, nós temos um topo aqui, está formando aqui um nível igual, mas em relação ao IFR nós temos um topo maior. Isso é uma divergência, não é legal. Aqui, inclusive, se for considerar este topo com esse topo, é topo mais baixo, né? E aqui, por enquanto, no IFR está fazendo um topo até maior. Então, nós temos divergência aqui também nessa região. E aí, pelo menos, não está em região de sobrecompra, porém, se a gente for olhar os níveis anteriores aqui, quando chegou nesse ponto, a gente teve uma correção depois. Então, ficar esperando talvez por um movimento de correção. Aqui, fora isso, retração, nós temos essa região de retração, 50% está bem próximo, pode vir a respeitar. E deixa eu ver pelo diário, beleza, o candle hoje foi realmente relevante, tem um bom tempinho que a gente não tem um candle assim forte. Pelos 60 minutos, a gente tem um mercado que está sobrecomprado, então o diário não está, porém o 60 está. E aí fica completamente viável pensar em compras nas primeiras horas de manhã. Está em região de sobrecompra, tá? Então recomendo evitar operações de sobrecompra enquanto estiver esticado, ainda mais que esticou bastante aqui. A gente viu que por mais que tenha subido hoje, depois da primeira barra do dia, o movimento foi bem lento, então já indicando a possível deriva aqui nos 60 minutos. Um padrão que tende a ser de reversão. Se essa LT aqui realmente foi rompida, então é basicamente um pullback para voltar a subir. Mas pode ser apenas uma exaustão desse canal para voltar, tá? Para dentro dessa região aqui. Então, graficamente, amanhã eu não vou estar aqui no pregão. Eu não pensaria em compras nessa região, tá? Tá esticado aqui. E se a gente tiver realmente um movimento corretivo amanhã de baixa, depois eu vou falar do índice, o índice a gente pode ter confluências para movimento para cima. Então a gente pode ter correção nos dois, um para um lado, outro para o outro, diferente do dia de hoje, inverso então. Outra coisa, falando do canal de Keltner, está longe, tá tudo bem em relação a isso. O mercado aqui, no geral, pode confirmar sim uma lateralidade, tá com grande probabilidade disso. E sendo uma possível lateralidade, a gente sabe que tende a respeitar mais as extremidades, né? Então tende a buscar talvez o topo, infelizmente. Igual buscou os fundos, né? E aqui nós temos essa região desse topo. No gráfico do candle do contrato atual, o que eu vou deixar marcado aqui é lá em cima outro caixote, só para lembrar que nós temos aqui a região máxima de teste, que eu não queria que fosse testada, mas quem sabe se pode, né? Então vou deixar esse caixote aqui em cima. Eu vou deixar esse aqui, porque ainda pode respeitar. E essa LT aqui eu vou tirar. Essa LT não é mais interessante para mim. Em relação aos 60 minutos, hoje o LS também ativou, tá? Isso aqui não é saudável. O LS é muito mais conservador do que o IFR. Se ele ativa é porque o cenário tá bem complicado. A gente tem aqui pelos 5 minutos, então, hoje um cenário que acabou formando mais uma deriva e chegou em Keltner de uma forma até agressiva. E quando chega em Keltner, infelizmente, deixa o preço meio travado de lado. Então, eu não vou criar muitas expectativas amanhã para ser um dia bonitinho de correção. Até porque nós temos a média de 200 aqui e ela está forte, já tem 3 dias que ela não é testada. Então, ela pode sim travar o preço. E se o preço tentar corrigir, pode ficar, infelizmente, travado. Correção bonitinha não é comum de se acontecer depois que chega em Keltner, assim. Geralmente a correção é em forma de lado, né? Lateral. Se subir e continuar subindo, infelizmente, ficaria sem mim, tá? Ficaria sem mim porque está esticado em tempo gráfico maior. Fora isso, possibilidade de abertura amanhã. Gap dinâmico, eu não tenho isso back testado no dólar, não é interessante. O índice é melhor. E setup da VWAP pode dar, no caso, por exemplo, de operação para venda, tá? Para buscar a média de 200, não para compra, porque se for pensar em compra setup da VWAP, a tentativa da pessoa é que se afaste mais da média de 200
e que chega em Keltner, isso não é o setup da VWAP. O setup da VWAP é para buscar a 200. Então, pode ser, pode ser. Aqui em relação ao índice, agora falando um gráfico de Renko, já vou te falar direto em relação a Renko Comédias. O que eu achei interessante, na minha opinião, que ao vivo até comentei e que eu vou e já coloquei na planilha, né? Deixa eu puxar aqui, Jesus. Tecla de atalho tá falhando. Aqui. Início do dia já deu uma muito rápido esse pullback no candle 12. Então, vendo aqui que teria caído bem rapidinho. Depois teria dado esse 30, também seria interessante, teria risco retorno. Aí todas as demais aqui eu já acho bem perigoso, porque no gráfico de candle já estava assim bem esticado e já estava derivando. A gente vê que também essa deriva, né? A gente vê no gráfico de Renko também. Então não gostei do movimento. E durante toda essa queda aqui a gente teve a troca de cor, no caso para venda, né? Tava na cor de venda, não teve ruído pelo 12R, pelo 10 teve, por isso que eu não recomendo operar a troca de cor pelo 10R. E aí o movimento caiu reto, não vi outra oportunidade segura aqui, chegou nessa região desse fundo, fez outro pullback, só que esse pullback já está em VWAP Band. Renova o fundo e tem esse movimento de retorno. Essa região aqui eu cheguei a fazer compra pelo 12R, daqui a pouco eu mostro. Cheguei a fazer duas parciais. Esse caso aqui, desculpa, essa primeira operação infelizmente pegou proteção, não cheguei a fazer parcial. Devia ter feito, mas ok, não chegou no ponto que eu queria, que era exatamente a VWAP. Voltou forte, pegou proteção. Teve esse outro pullback aqui, eu achei interessante para compra, não teria pago exatamente 160, tá? Seria infelizmente esse caso aqui de stop. Voltou, estopou, e aí não vejo outra oportunidade aqui nessa região. Cheguei a fazer a segunda operação do dia, que foi pela troca de cor pelo 12R. Esse fundo aqui teve bastante confluência. Aqui eu consegui fazer parcial, duas parciais, e depois pegou a proteção que eu deixei no fundo, que é no 37, tá? Depois, daqui a pouco eu mostro nos 5 minutos. Chegou realmente a testar a VWAP, só que não conseguiu romper ela. Realmente ela serviu como uma resistência muito forte hoje. Voltou, estava até comentando agora mesmo, outra oportunidade que eu vi, eu estava no almoço. 136 outro bloco. Fora isso, morreu. Não teve o que fazer hoje. E aí, falando em relação à troca de cor, que foi onde eu fiz as operações de hoje, início do dia foi muito rápido. Muito rápido essa troca. Não teria dado tempo para fazer essa venda aqui, não. Pela troca não teria dado, não. Essa compra eu fiz. Andou bons pontos a favor, mais 300 pontos. Não fiz parcial. Deixei voltar, pegou proteção. Proteção, beleza. O preço estava caindo de uma forma que parecia ser um dia de super tendência. Eu fiquei com receio de colocar a mesma quantidade de contratos que eu entrei nessa primeira e entrei com bem menos nessa segunda operação. Essa segunda até chegou a andar pouquinho, mas não foi tanto também. Então, assim, não entrei com tantos contratos quanto eu geralmente entro aqui no Renko. E aí a gente tem aqui um movimento que acabou andando no total quase 400 pontos. Cheguei a fazer duas parciais e pegou minha proteção. O movimento voltou e eu resolvi fazer mais nada. O dia estava bem estranho. E aí, falando em relação aqui ao gráfico de candles, que vem a parte importante, deixa eu tirar isso aqui. Olhando pelo tempo gráfico maior, o que nós tínhamos? 60 minutos. Vamos lá para 60, vamos para o diário. O diário aqui, nós temos um cenário de LT, né, respeitando. E aí teve uma rejeição muito forte, com uma reação forte também, fez um pullback e voltou a cair. Tá confirmando no dia de hoje um pivôzinho de baixa. Só que nesses últimos dias esteve muito travado. E isso aqui pode ser apenas um rompimento falso para voltar a subir, tá? Isso aqui é uma lateralidade com um rompimento bem forte, hoje no dia de hoje, que tem possíveis travas aqui no fundo que já eu mostro em tempo gráfico maior, e que pode ser apenas um rompimento falso e volte a subir. Em relação a essa outra LT que tem aqui, eu até acho conveniente marcar ela novamente, tá? Agora eu acho sim. Se eu for marcar ela aqui e jogar para baixo, a gente tem a região do toque dela de novo. Então temos mais uma possível trava dos preços aqui. Olhando em tempo gráfico maior, infelizmente vou ter que passar lá para o contrato da série histórica. Série histórica semanal. E que a gente tem marcando aqui retração dessa última pernada. 61 está muito próximo. Se marcar em relação a esse fundo, nós estamos em 50%. Se a gente olhar essa região aqui, é de troca de polaridade importante. Se for olhar, era favela gap também. Isso pelo futuro, porque se for ver o Ibov aqui também, vamos lá para o semanal. A gente tem aqui um cenário que também está preenchendo favela gap, tá? Favela gap do semanal.
Retração também bate aqui 50% e essa aqui de baixo, que no caso é o primeiro nível, é a região de troca de polaridade do Okoi. Tem muitos níveis aqui para tentar travar o preço, mas sim, esse movimento que fez aqui acionou uma correção maior de baixa. Só que nós estamos aqui também em região de 130 pontos. E aí, se eu diminuir o tempo gráfico, hoje o que aconteceu? O preço rompeu aquela LT que eu comentei ontem. Fez como se fosse um respiro e rompimento. Não posso ainda confirmar que vai ser um rompimento verdadeiro. Acho muito importante essa LT aqui. Era o terceiro toque dela. Ela tentou respeitar, infelizmente não conseguiu. Então nós temos aqui pernada 1, né? 2, 3, 4 ainda acontecendo, para talvez a 5 ainda acontecer. E pode ser sim um rompimento falso. Em relação ao favela gap do diário, nós temos alguns aqui ainda. Nós temos esse aqui de baixo, nós temos esse daqui que está sendo testado, né? Então, espaço para corrigir tem espaço, então ainda é saudável esse movimento. Só que reparem que pelo Ibov, esse fundo aqui, hoje finalmente acabou sendo testado e rompido. Só que o rompimento, o fechamento do candle de hoje foi muito próximo desse fundo. E não é legal esse tipo de rompimento, porque pode ser facilmente um rompimento falso. Era importante que tivesse fechado de forma mais afastada. E nós temos rolagem de contrato daqui a alguns dias, na quarta-feira da semana que vem. E aí, voltando aqui para o contrato futuro, a gente tem pelo futuro um rompimento mais afastado. Se for olhar aqui do fechamento, né, desse fundo, na verdade, está mais afastado. Só que é muito importante ter convergência do futuro com o Ibov nesses últimos dias, né, próximo da rolagem. E nós não estamos tendo, né? Inclusive, o dia de hoje foi muito importante essa queda, porque finalmente teve, durante o intraday, a correlação dos fundos dos dois. Por isso que acabou caindo forte neste dia. Mas o fechamento agora não está batendo. O fechamento do futuro acabou sendo mais baixo que o fechamento do à vista. E isso aqui pode determinar o movimento de amanhã. Então nós temos aqui uma região de troca de polaridade muito forte. Tem pressão compradora, mas também nós temos pressão vendedora. Uma delas que eu comentei foi a SLT. Outra coisa, só ressaltando, que eu comentei, vou jogar SLT para baixo, aqui, e nós temos a região dela também, tá? Pode ser que venha a respeitar. Então, mais uma pressão compradora aqui. Voltando a falar de pressão vendedora, olhando pelas médias, nós temos aqui a média de 20, ancorada como resistência, pressão vendedora, mas também nós temos a proximidade da média 200, né, como pressão compradora. E daqui a pouco o IFR está ficando sobrevendido. E nós temos aqui uma divergência em relação a fundos também, ó. Fundo maior no gráfico, porém aqui no IFR não está. Então, também um motivo aqui de ser divergência. Então, é uma região de bloqueio muito complicada. Eu acho precoce afirmar que é um rompimento verdadeiro. Tem uns 130 mil pontos, tem muita coisa aqui. E eu tinha comentado, acho que na semana passada, que tem muitas posições de interesse, tá? Para o preço se manter acima de 130 até a rolagem de contrato. Então, isso aqui vai ser muito determinante nos próximos dias. E aí, voltando aqui para o futuro, nós temos aqui um cenário, então, bem mais próximo, né, da média 200, o Ibov está um pouco mais longe. E o futuro já chegou na sobrevenda. E isso aqui é muito forte, isso aqui respeita, nós temos a divergência também. A última vez que chegou na região de sobrevenda foi exatamente nesse fundo. O que o fundo fez? Uma correção. E agora está chegando de novo. Então, nós temos aí motivos para acreditar que agora, por enquanto, não vai ser um rompimento tão forte assim. Mas lembre-se, o Vlad até postou aquela estatística, né, que nós temos para outubro. Então, esse movimento aqui não é nada longe do que é esperado para outubro. Pelo contrário, a queda é esperada. Então, a gente tem aqui um movimento, estatisticamente, uma queda para outubro, sim. Para um finalzinho de outubro, início de novembro, a gente tem um fundo para começar a subir. Então, no caso, a gente teria que esperar aí final de outubro para pensar talvez em um movimento de trava para realmente engatar uma nova alta. Então, ou o movimento vai cair mais um pouco, ou pode ficar travado, né? Travado na região. Porque, por enquanto, o candle do mês está negativo. O candle está negativo, acabou rompendo o fundo do mês anterior, hoje, inclusive. Por isso que foi importante esse movimento. Mas ainda é um candle que está dentro dessa barra de agosto, né? Que foi muito forte. Então, sem desespero ainda. E aí, falando em tempo gráfico menor, que a gente teve aqui a situação, né? Deixa eu mudar para cá. A gente teve aqui uns 5 minutos que, dias atrás, chegou a testar SLT.
acabou fazendo a troca de polaridade. E aí, se a gente for desenhar o movimento como um todo, tá fazendo realmente isso aqui. Então, se eu desenhar novamente, pernada 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós podemos estar diante da última onda de Elliott, que bate, né, com outras confluências possíveis de região para trava compradora. Aqui a SLT, eu já vou tirar ela, não tem mais importância para mim. E aí, aproximando, o que nós temos aqui? O mercado ontem, nós tivemos um gap bem forte de baixa, o viés macro estava de baixa. Hoje tinha um cenário mais ou menos, mas eu achei diferente porque nem gap teve, né? Nem gap relevante teve, só que o primeiro candle já foi muito forte. Vale estava caindo lá fora da R, minério de ferro também. Petro estava no pelo menos quase 0 a 0. E a primeiro candle já foi muito forte, ditando talvez a direção do dia. Já chegou nessa região aqui de forma esticada, pensar em reversão nem bom candle e mais importante, nem confluência suficiente tinha, né, para pensar em reversão. E foi caindo, ó, trollando, caindo com dificuldade, formando aqui uma deriva pelos 5 minutos, até que fez essa puta barra forte aqui, que foi justamente a barra que rompeu esse fundo, que pegou a liquidez, né, desse fundo lá de trás também. Então nós tivemos a barra forte, a hora que o momento era 10h25, pré-abertura do norte-americano, então engatou aqui um movimento forte de baixa, possível exaustão. Nessa região aqui, acabei pensando na compra. Deu oportunidade pelo Renko, se eu for marcar em relação à primeira barra do dia para baixo, era próximo de 161, tá? Essa barra aqui chegou muito próximo de 161. E se eu for marcar da primeira pernada para baixo, que é do candle 1 ao 2 para baixo, chegou também no 100%, então poderia sim ser uma trava. Fora que nós tínhamos aqui região de 1% rompendo de forma esticada, nem testou a média de 9. Poderia ter sido uma exaustão dessa deriva aqui. E aí, pelo menos, não tinha confluência para reversão e nem tinha confluência para falha. Então, sobrou alternativa em relação ao Renko. Fiz a compra do Renko, acabou subindo de uma forma bem esticada, junto com a abertura da vista, né? Estava esperando exatamente o toque da VWAP para ver como que a VWAP ia reagir depois do tempo todo aqui caindo sem testar ela. Acabou que nem tocou nela exatamente, a média 20 acabou respeitando, já teve um retorno forte, pegou aqui a minha proteção. Pegou minha proteção. Pensar em vendas aqui não vejo, não tem risco, retorno para essa região desse fundo. Muito importante ressaltar isso. O mercado estava esticado em tempo gráfico maior, já estava sobrevendido. Isso era importante ressaltar. Tanto é que houve rompimento do fundo, só que não foi um rompimento verdadeiro, novamente respeitando a região da LT aqui. Volta, faz um pullback, não é venda, mesmo se tivesse fechado bonitinho, não seria venda com esse movimento caindo em forma de canal. E nessa hora aqui, até é importante ressaltar que acabou realmente acontecendo esse rompimento, porque lá no Ibov, que estava também precisando acontecer isso, deixa eu aumentar o tempo gráfico aqui, e colocar exatamente a linha do fundo que nós tínhamos, que era este fundo aqui, trocar de cor, era esse fundo, aí aproximando para os 5 minutos, a gente teve abertura às 10 horas, né, chegou de forma esticada, e aí chegou de forma esticada até 10h35, precisava de uma correção, chegou em Kelton, está esticado nessa linha aqui que tem liquidez, e aí o que o futuro fez? Foi exatamente esse ponto aqui, ó, onde que eu fiz a compra. O movimento acabou fazendo um respiro, fez o respiro também pelo Ibov e acabou rompendo o fundo, só que rompimento falso, não conseguiu dar prosseguimento. E foi nessa região, pelo futuro, que eu cheguei a fazer a outra compra. E aqui também seria cenário como se fosse de falha. A gente tem aqui um pullback que tinha cenário para tentar cair, caiu, só que o candle fechou com rejeição, um dos critérios que eu falo, né? Fechar com rejeição, acabou fechando dentro, inclusive, do fundo anterior. Vem o candle seguinte, testa a média de 9, faz um pullbackzinho pelo 2 minutos, a gente pode já começar a pensar em falha. Se for ver aqui pelo 2 minutos, infelizmente senti falta de um gatilho com risco retorno. Quando deu, que foi esse candle 84, ele já estava na cara da média 20, que estava no 5, que era importante. Então aqui, pela falha, infelizmente, não deu risco retorno. Pelo Renko, acabou dando operação. E aí eu não fiz a parcial na média 20, exatamente na média 20, deixei para fazer um pouco aqui acima. Primeira parcial feita, segunda parcial feita na região aqui desse topo. Esse topo aqui, inclusive nessa hora eu estava até comentando, né? Que na primeira operação, a gente teve aqui este movimento de pullback. Quando fez esse retorno aqui, se o 24 tivesse rompido a máxima do 22, nós teríamos pela primeira vez no dia um pivôzinho de alta se formando. Não aconteceu esse pivô e voltou a cair e estava formando novos pivôs de baixa.
Quando fez esse outro aqui, pivôzinho de baixa, voltou e rompeu esse topo, nós realmente agora tivemos o primeiro pivôzinho do dia, que foi de alta. E aí nós teríamos um fluxo maior de compra, tanto é que o movimento foi maior aqui. E aí o próximo foco era esse topo. Se rompesse esse topo, era como se fosse uma grande reviravolta aqui, né? No caso, acabou não conseguindo pegar esse topo maior. Fez um fundo duplo aqui. Chegou nessa região, pegou um pouco da liquidez da VWAP, mas infelizmente subiu também de forma esticada. Preciso reconhecer que não é um movimento saudável. E acabou pegando minha proteção no fundo do 37. Aqui eu já não fiz mais nada, voltou bem forte. Travou nessa região, não tem setup da 50, estava bem longe da 50. E aí fez um pullback pra mim, que poderia até formar o Okoi que eu tava comentando, possível ombro, cabeça, ombro bem estranho aqui, não conseguiu dar o segundo ombro bonito e acabou voltando. O movimento aqui faz esse teste de fundo de novo, pullback, vejo 52 gatilho? Não, 9 cruzou pra cima, 9 cruzou pra baixo, pode cruzar pra cima de novo e começar o mercado lateral. Acaba renovando o fundo de novo, fazer o quê? Tava bem esticado em tempo gráfico maior. E chegou nessa região aqui, que se eu marcar em relação à primeira pernada do dia de novo, deixa eu marcar topo e fundo. Nós temos exatamente... Até que não cravou, esperava mais. Mas se for marcar em relação ao primeiro candle, deixa eu ver se bate. Vamos ver, acho que vai passar. Teria passado. Então não bateu exatamente no 161, não foi o fundo exato do dia. Em relação à variação, o que cravou aqui foi exatamente 1,5. 1,5 de variação. O movimento começou a travar nesse fundo e aí começou a zoeira, né? A loucura aqui, média sem tendência, muito doji aqui no final do dia, muito doji, gap entre candles também, cenário bem ruim até o final. Então já não vi mais oportunidades aqui no final do movimento. Início do dia eu achei o movimento muito perigoso. A inclinação estava bem esticada, se for dar um zoom, estava bem esticado mesmo. E aí, falando em relação a amanhã, já que eu não vou estar aqui, marcações que eu acho relevante ainda para deixar. Acho importante deixar esse fundo aqui ainda, esse caixote, porque esse caixote pode servir de troca de polaridade. Abaixo, deixa eu tirar esse LT aqui, abaixo daqui, possível trava, o que eu tenho? Deixa eu tirar isso aqui também, tirar isso. Infelizmente, aqui para baixo eu não tenho muita coisa marcada, porque historicamente tem muito tempo que não vem testar essa região, né? Desde agosto. Então, eu não tenho historicamente algo relevante aqui. O que eu posso fazer, talvez, é marcar a retração, que mesmo assim não vai ser suficiente, porque a retração já rompeu o 61, pelo menos em relação a essa pernada aqui no contrato atual. Então, eu não tenho marcação próximo e eu não gosto, tá? Não gosto. E aí, voltando aqui rapidinho, então, marcações para baixo, infelizmente, não tem histórico aqui para trás, próximo, porque é só para agosto que tem. Mas eu tava até reparando aqui, ó, tem uma LT até relevante se marcar. Ah, mas já foi rompido. Foi, pode ser rompimento falso. Amanhã, com o gap, a gente possa ver o movimento retornando para essa região. Eu acho bem provável que isso possa acontecer. De possibilidade aqui de gap, aí nós temos aqui, vamos supor, a possibilidade de gap dinâmico. Podemos ter. Se abrir acima do 80 amanhã, possibilidade de um candle pelo 2 ou 5 minutos, tem risco retorno para 200. Pode ter Fab 4 com gap dinâmico amanhã, a depender se abrir nessa região acima da 80. Setup da VWAP também podemos ter, que a VWAP está longe, mas pensando em compras. Fora isso, o mercadinho aqui fechou de forma meio não, realmente sem tendência. As médias de 9,20 e 50 sem tendência, a 80 está importante, ela pode demonstrar força amanhã e a 200 também. Por isso que se abrir acima da 80, que ela nem foi testada hoje, tende a gerar um fluxo maior de compra aqui, porque estará rompendo definitivamente a 20 do 15, né? E aí a gente tem essa questão desse backtest do Fab4, que tende a gerar um volume maior de compra aqui. Nós temos a questão da rolagem de contrato na semana que vem, que pode trazer uma interferência de respeitar esse fundo aqui, porque é o 130 no Ibov. Não sei se aumentaram as posições de compra nessa região. Infelizmente não tem a plataforma, é o Egler que posta de vez em quando. Mas acredito que sim, tá? Porque 130 pontos é um ponto importante. De VWAP aqui, a gente vê que a VWAP semanal, a gente tem lá em cima, mensal também. Então, elas estão longe, estão ancoradas, a gente vê que ela está jogando um preço cada vez mais para baixo. Nós temos aqui, ó, um movimento bem claro, só que as ondas de Elliott, como eu disse, já foram preenchidas também. Então, eu acho relevante, se testar esse topo aqui, amanhã, né, é uma quebra dessa estrutura de baixa que fez hoje. Então, vai bater exatamente com a região da média 200, ó.
teoria de Down básica, porque em tempo gráfico 15 minutos, a gente vê aqui que foi uma região de trava, então a gente tem como se fosse um pullback. Se quebrar esse topo aqui, a gente tem um movimento talvez maior, tá? Então, por isso que eu acho relevante dar atenção a esses detalhes. Agora, se continuar caindo, tomar cuidado, porque já está sobrevendido. Deixa eu até confirmar se está sobrevendido, que eu acho que eu não citei essa parte. Está sobrevendido, eu não vou caçar, não caçaria vendas aqui, no caso, nas primeiras horas de manhã. Evitaria a qualquer custo essas possibilidades, tá? Isso aqui não é seguro. Então, pensaria mais em movimentos de compra. Falando em relação às ações, hoje praticamente todas ajudaram, né, para o movimento negativo. A Vale aqui, deixa eu mostrar em relação aos 60 minutos, né? Ela infelizmente está bem esticada, acabou abrindo com gap de baixa hoje, teve um movimento travado no início do dia e no finalzinho acabou corrigindo. Só que a gente vê que ela está em região de strap zone, né? 20 descendo bem esticada e 200 para cima. Gaps abertos por causa da questão do movimento bem expressivo do minério de ferro para cima, lá fora no mercado de Dalian. Só que aí o minério está corrigindo esses dias, né? Por isso que ela está corrigindo junto também. Mas é aquilo, graficamente, respeita muito. A gente viu que teve um gap muito forte ontem, né? Ela chegou em região de sobrevenda, hoje também estava, mas porém teve divergência de fundo. Por isso que a gente pode esperar um movimento de correção, um teste, né? Olhando apenas o gráfico aqui, o movimento básico do gráfico em relação à Vale, mas o movimento não depende só dela. A gente tem outras ações aqui para olhar. A gente tem aqui a Petro, por exemplo, quase em região de sobrevenda, mas não fechou sobrevendido. Temos aqui a retração, região da média 200 passando. Tivemos um fair value gap aqui, mas olhando em tempo gráfico maior, nada me assusta, porque o movimento está dentro desse canal, então ainda segue dentro do canal, acabou respeitando essa média 200 que está passando junto com a retração do movimento de baixa, o 61 de retração. Então agora nós estamos nesse outro ponto de retração aqui, junto com a média 20 do diário, que pode respeitar e jogar para cima. Já o IFNC, que é a cópia do Ibov ultimamente, a gente tem um movimento que está caindo em deriva. Deriva em região de Keltner, então não consegue cair com pivô bonito, maravilhoso. Keltner, infelizmente, trava o preço bem feio. E hoje fechou em região de sobrevenda, então eu esperaria amanhã uma abertura para corrigir. Basicamente, está respeitando o canal. Ontem, fechou mais próximo da LT superior. E aí, o que teve hoje? Movimento voltando para a LT inferior. Hoje fechou mais próximo da LT inferior. O que a gente pode ter amanhã? Movimento buscando a LT superior. Então, se a gente tiver um movimento de alta aqui, vem ajudar talvez a correção do índice. Ou melhor, não cair tanto o índice. Pelo menos travar ou fazer uma correção de alta. Aqui em relação ao macro, isso aqui eu estava comentando. Então, antes da abertura do pregão, a gente tinha aqui, infelizmente, Ásia, né? Mercado chinês caindo. Mais um dia, normal essa queda, se for mostrar graficamente. Inclusive, essa queda, só comentando, foi a pior queda desde 2020, fevereiro de 2020, na época do Covid, tá? Então, uma queda bem expressiva. Mas chegou na média 20, que era um ponto importante. E é normal esse repiquezinho. E isso vai ser importante amanhã. Ficar atento como que o mercado asiático vai continuar amanhã, tá? Voltando para cá. Nós tivemos aqui mercado europeu bem tranquilo, tá bem tranquilo. O protagonista esses últimos dias está sendo o mercado asiático. DXY paradinho. Aqui o índice do Japão até que subiu, mas o foco nosso está sendo China. E aí, se for ver em relação ao minério de ferro, estava caindo mais um dia, porque esticou bastante. E se for ver em relação ao petróleo, estava no 0 a 0 até aquela hora. O VIX estava ok, estava tudo o restante ok. Então, protagonista, China novamente. E aí, se eu abrisse a DR da Vale, nós tínhamos aqui o pré-mercado 0,81. E se eu olhasse a DR da Petro, estava 0,13 de queda. Petro é quase zero isso aqui, não interfere. Mas a Vale não estava caindo tanto. Por isso que a gente não teve um gap expressivo. O gap, né, que ele demonstra muito o viés do macro, ele não foi hoje expressivo, porque estava bem tranquilo no geral. Ontem já foi bem diferente, né? Ontem a abertura já foi assim, bem forte. Só que o primeiro candle e os candles seguintes foram muito fortes de queda. E aí o que aconteceu? Nós tínhamos notícia hoje. Tivemos, né, na verdade, uma notícia do IPCA, a inflação ao consumidor aqui do Brasil, que veio em linha, mas olhando a longo prazo não foi bem visto isso aqui, tá? E aí, falando em relação a essas questões, então o movimento bem forte de início do dia do futuro veio mais por conta do IPCA de setembro, porque o mercado lá fora não estava isso tudo para ser essa queda aqui. Então, por mais que tenha sido conforme o esperado pelo mercado,
veio com gosto amargo, né? Então, embora algumas métricas do IPCA tenham mostrado desaceleração no curto prazo, infelizmente a longo prazo ainda tem uma leitura ruim, tá? Uma piora. E isso quer dizer o quê? Possibilidade, mais uma vez, de uma confirmação de aumento de juros de novo aqui no Brasil. E aí, diante disso, esse economista aqui acredita que o Copom deverá acelerar o ritmo e optar por uma alta de novo, tá? De 0,50. Aqui, aumentando de novo. E no caso, 0,50. Na Selic, na reunião já de novembro. E aí, complicou-se. O cenário aqui hoje foi bem diferente do que aconteceu lá fora. Então, a gente teve aqui, deixa eu só mostrar na minha outra tela. A gente teve um cenário com os DIs, os curtos, subindo bastante. Inclusive, já estão precificando aqui para o final do ano 11,11. Então, um aumento aí de juros, sim. E para o ano que vem já está lá para 12,5. Então, a situação hoje foi mais local. Os DIs aí bem estressados. Já sentiu já logo na abertura e aí as ações vieram no campo negativo. Hoje, se a gente for ver aqui em relação ao monitor de mercado, deixa eu abrir aqui. A gente teve aqui, no geral, sangue, né? Sangue. Infelizmente, poucas subindo hoje de forma expressiva. E aí, falando em relação a essa questão de pontos de alta, né? Aqui a gente teve quase nada subindo hoje, então poderia ter caído muito mais. E não caiu tanto, tá? A questão de variação não caiu tanto. Voltando para cá. Depois, na parte da tarde, a gente teve a ata do FONC, aqui, que era 3 horas, que é a ata da reunião, né? Que fala a respeito da reunião de setembro. E aí a reunião de setembro que teve aquele corte de 0,50 lá nos juros dos Estados Unidos, aí fala um pouco sobre como que foi a reunião, como que foi o voto ali e tudo mais. E percebeu-se que houve um tom mais duro, né? Porque a gente viu que houve uma divisão nos votos. Não foi unânime, teve briga ali. Uma galera achava que era para fazer um corte de 0,25, os outros achavam 0,50 e o 0,50 acabou ganhando. Então tem uma divergência de opinião. E aí se discute a questão quanto que o Fed vai reduzir em novembro. E as notícias recentes alteraram bastante a visão na questão do mercado de trabalho, que ainda parece, não pode ainda afirmar que está reacelerando, mas não está desacelerando. Isso é importante nesses últimos meses. E por isso que o mercado tá estranho esses últimos dias. Porque tá digerindo essa notícia ainda, tá digerindo o que pode acontecer na próxima reunião do Fed. E para vocês terem noção de como que as coisas mudaram nesses últimos dias, hoje já estão precificando que o corte, que na verdade nem corte vai ter. Nem corte vai ter na reunião de novembro, sendo que a gente viu na declaração do Powell pós a decisão taxa de juros de setembro, ele falando que espera, né, mais corte de juros. E aí as notícias recentes do payroll, JOLTS, ADP, etc, do mercado de trabalho, a gente viu que o cenário agora, o mercado está começando a digerir até uma mudança de ideia do Fed, que não vai nem reduzir, vai manter os juros. Então hoje a aposta já está aqui para 25% de manutenção, tá? Enquanto que o restante já está apostando pelo menos um corte de 0,25. Então não tem mais aquela ideia de um corte de 0,50. Tirou-se, não tem mais apostadores aqui. E tá cada vez mais as apostas mudando. Tá mudando muito aqui essas apostas, tá? Nos últimos dias, até desde a semana anterior. Então o mercado acho que tá sentindo muito isso, tentando digerir. E aí vem a situação aqui. Se lá não reduzir os juros, talvez na próxima reunião, ou na quantidade que a gente esperava, a gente acaba perdendo um pouco de diferença, né, de lucratividade dos juros nossos com os juros dos Estados Unidos. E aí é complicado. Acaba forçando, infelizmente, o nosso Banco Central a aumentar juros mesmo mais forte. Isso é ruim. Assim, infelizmente, né? Mas outra coisa que é importante, e aí, né, a gente teve, então, só ressaltando que a questão que a expectativa, então, de que o Fed cortará os juros em apenas 25 pontos, estava sustentando essa ideia, né, de que ia cortar apenas 25 pontos. Só que agora já começou essa ideia, então, de nem haver cortes. Isso aí é complicado. Então, essa questão dessa análise dos juros lá fora, quanto que deve realmente cortar, ou se nem deve cortar,
Isso acaba contaminando muito o mercado emergente, né? O dólar acaba se valorizando, o mercado emergente sofre e, infelizmente, hoje o Brasil acabou sofrendo mais ainda porque nós estamos numa situação bem diferente de outros países emergentes. Nós estamos em fase de aumento de juros de novo. Então, a gente acabou sofrendo aqui hoje. Foi a pior moeda do mundo hoje. E aqui, deixa eu falar, o que mais que eu preciso comentar? Falando graficamente, o S&P acabou renovando o máximo, tá? Acabou renovando o máximo, fez o pullback da 20 meses que eu comentei. Aguardar para ver se vai dar sequência a esse rompimento, porque vai acionar stop aqui dos vendidos. Mas eu tô achando o volume muito fraco, tá? Muito estranho, muito estranho. E tem uma LT passando aqui, ó. Se for reparar, deixa eu ver se eu consigo marcar nessa daqui. É como se estivesse passando uma LT aqui mais recente, essa região. E aí, pode ser que venha travar o preço. Tá bem estranhozinho aqui essa região. O Dow Jones não chegou a renovar máximo. Nasdaq nem tá próximo tanto assim da renovação de máxima, tá um pouco longe ainda. O DXY, o dólar, mais um dia de alta. Então as expectativas da questão de juros mudou bastante com essas últimas notícias do mercado de trabalho. Não só isso, mas a questão de Irã e Israel também, mas protagonista está sendo mais a questão de juros, tá? O EWZ nosso, infelizmente, rompeu um ponto de suporte, que era este fundozinho aqui, infelizmente. Acredito, espero, né, que possa ser um rompimento falso, porque tem SLT aqui ainda tentando respeitar como suporte, né? Então espero, pelo menos, que seja um rompimento falso. O VIX, ok. Minério de ferro, reação da média de 200 normal aqui, junto com a média de 20, tá em trap zone. O petróleo, média de 20 também, reação normal dela. O ouro, travando na média de 20 também. Já os juros americanos hoje acabaram invertendo, estavam caindo um pouco no início do dia, acabou subindo com a ata do FONC. Fora isso, ok aqui no geral, só ver aqui o gráfico da Vale. O gráfico da Vale quase que chegou na 200, ela está reagindo bem forte aqui, infelizmente. O cenário já está invertendo tudo, está voltando a quase patamares antes daquela alta do minério de ferro. Petróleo, travado. Petróleo não, Petrobras, odeio quando tem muito R. Aqui então, travado, uma região bem, claramente aí travada. YouTube hoje acabou rompendo o fundo também, importante. Infelizmente, tinha um suportezinho aqui que estava tentando segurar, acabou rompendo, mas ainda é uma região de possível troca de polaridade. Espero que venha respeitar. Mas fora isso, aqui notícia amanhã. Amanhã infelizmente não vou poder acompanhar. E amanhã tem a notícia por enquanto mais importante da semana. A abertura daqui do pregão, essa aqui não é tão relevante. A importante amanhã é IPC, inflação ao consumidor. Se mudar isso aqui, se vier bem diferente do esperado, vai ser mais um gatilho, né? Porque além do mercado de trabalho estar com resultados bem diferentes do esperado nos últimos meses, nos últimos 3 meses, e aí vem inflação e também vem bem diferente do esperado, e aí, enfim, o cenário fica bem cabuloso. Então, tomar cuidado com a inflação, eu acho que é muito forte, tá? É uma das que eu mais considero forte, não vai vir só ela, vem pedir iniciais de seguro-desemprego também. Depois, discursos, mas nada tão relevante depois marcado. Foca amanhã no IPC. Fora isso, essa frase que eu adoro, né? Parte boa de morar no Brasil, não tem guerra e nem furacão, parte ruim, o resto.